Hello friends, how are you doing? Hoje eu vou te ensinar 5 segredos para falar inglês com nativos. Exatamente, você vai conseguir falar exatamente como eles falam se você fizer isso. O primeiro deles é o seguinte: você precisa imitar diálogos incessantemente. Exatamente. Você não vai apenas escutar, você vai escutar e falar, porque afinal de contas você quer falar como nativos, não somente escutar como nativos. Então, você pode sim começar a falar diretamente tudo aquilo que você aprende. Não perca muito tempo só escutando, porque isso aí você já fez a vida inteira e não deu em nada, né? Você assistiu o filme em inglês, fez isso, fez aquilo, então não adianta. Você tem que escutar e falar. Então, uma técnica que vai te levar a falar muito próximo de nativos e falar como eles é exatamente imitando aquilo que eles fazem através de diálogos reais. Então, pegue os diálogos e pratique o que se chama aí de shadowing, que seria fazer a sombra, né, do diálogo, que é você ficar imitando aquilo incessantemente. Porque aí você ensaia e começa a falar igual, é como um instrumento. Você vai praticar o seu instrumento vocal até que você atinja aquele exato tom, aquela exata melodia daquela língua. Segundo segredo para você conseguir falar inglês com nativos é você praticar todos os dias. É claro que nem todo mundo pode praticar, na verdade todo mundo pode praticar todos os dias, mas existem dias que você não está com a cabeça, está se sentindo um pouco estranho, tal, ou tem algum problema, ou sei lá o que, realmente não sobrou muito tempo, você precisa fazer algumas outras coisas. Tudo bem, não tem problema, releve esses dias, mas procure fazer o máximo que você quiser. Não espere fazer somente quando você estiver a fim de fazer, porque é claro que a maioria das coisas que a gente consegue, grandes objetivos, a gente tem que fazer coisas que a gente não está a fim de fazer. E às vezes você não está a fim de fazer, e você, quando começa, lembra, nossa, como é prazeroso isso, né? Ficar escutando aqui, falando inglês e tudo mais. Então, siga esse caminho, faça isso. Segredo número 3, você precisa procurar por materiais, principalmente que falam inglês do cotidiano. Não adianta aí, quando você está começando a aprender, começar a ler textos e coisas de livros antigos, blogs, de coisas mais jornalísticas, porque isso não vai te ajudar a conversar em inglês. Vai te ajudar a entender um jornal e também você não vai conseguir entender um jornal tão rapidamente assim, porque se você ler um jornal bom brasileiro, você vai ver que tem muita coisa ali que a maioria das pessoas não entende exatamente, tem algumas palavras ali que a gente entende pelo contexto e tal, mas não é que você precisa ter um vocabulário muito maior para entender um jornal em português, uma coluna jornalística, do que você precisa para conversar inglês no dia a dia e conversar português no dia a dia. Então não tente ficar lendo revistas complicadas. Eu comecei a tentar fazer isso no início, eu tentava ler aquela revista Newsweek e acho que tinha uma outra revista lá também, tentava ler jornais, porque eu achava, nossa, vou ler jornais em inglês, The Guardian, né, não sei o que lá. Cara, o vocabulário do jornal é muito complicado e você precisa muito menos do que aquilo para conversar em inglês. Então é melhor você praticar com alguns diálogos mais simples, né, do dia a dia, um textinho que descreva uma situação do dia a dia que você vai conseguir utilizar numa conversa, quando você entrar num grupo de conversação, porque ninguém fala como se estivesse lendo um livro ou um jornal. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes, é claro que é bom ler livros e tudo mais, mas se você tiver pouco tempo, você deve investir mais naquilo, se o seu objetivo, obviamente, é falar inglês, né? Agora, se você quiser apenas ler um livro grosso e aprender a ler, tudo bem. Aí, basta você ficar traduzindo aí em casa, que uma hora você vai começar a entender muita coisa, que é o caso de todo mundo que pratica só isso, né? Acaba entendendo um monte de coisa, mas na hora de falar não consegue. Porque é muito mais fácil você ler, você ouvir, do que realmente você falar. Então você tem que praticar aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais desafiador, que é falar, né? Que as pessoas têm essa vergonha às vezes de falar e tudo mais. Você precisa perder esse medo para conseguir falar inglês, senão não adianta. Você pode ler um livro dessa grossura em inglês e aí chega na hora de falar, não consegue. E o maior prazer que existe para mim em inglês é falar. E eventualmente, quando você aprende a falar, a leitura vai vir de uma forma muito mais fácil para você. Número 4, crie situações na sua mente de inglês com aquilo que você já sabe e comece, se você não sabe, procure um dicionário e comece a tentar falar
sobre aquilo ali o máximo que você puder somente em inglês. Então, vou te dar um exemplo, chega no seu quarto e começa a descrever o quarto para você mesmo. There's a chair in my bedroom, there's a desk, tem uma mesa, there are 2 computers, existem 2 computadores e tudo mais, e vai falando isso para você mesmo e tenta falar o máximo possível em inglês, procura no Google ali, traduz e tal, porque dessa forma você vai forçar a sua mente a lembrar daquilo que você aprendeu e também aprender coisas novas. Isso é bem importante. Eu fazia muito isso direto, eu andava no ônibus e ficava falando mesmo em voz baixa as coisas que eu tava vendo, aquela mulher, ela tá vestida assim e tal, não sei o que lá, aquilo, e eu ia anotando as coisas que eu não sabia para chegar em casa e procurar e tal. Então isso me ajudou muito a ganhar mais vocabulário e ganhar mais agilidade na hora de pensar em inglês. E por último, tenha sempre à sua disposição um livro que seja com frases, alguma coisa no seu telefone, áudio, aula. Se você faz parte do meu curso, fica lá acessando o curso. Enquanto você está no ônibus aí, que são aqueles momentos que você tá meio que perdendo ali, você vai lá, pega esse livrinho, fica praticando, pega um curso, fica assistindo as aulas durante esse tempo, escuta um áudio de um diálogo, fica tentando imitar e tudo mais. Então, esses são os meus 5 segredos para você falar inglês como um nativo. Eu fiz isso e atingi um nível muito bom de inglês, que eu me comunico em qualquer lugar. Vivi nos Estados Unidos por 9 anos e consegui me comunicar desde empresa, trabalho, escola, faculdade, negociações, tudo eu fiz e ainda faço em inglês com um excelente nível que eu consigo satisfazer qualquer desejo, qualquer sonho que eu tenha que envolva a utilização do inglês. Portanto, meus amigos, se eu conseguir, você também é capaz, pode ter certeza disso. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já pratica algumas dessas coisas que eu falei. Curta esse vídeo, compartilhe. Thanks for watching and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye now. Perfect.